batalham no reino do Senhor. Vamos ler a Bíblia? Neemias capítulo 4, a partir do versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de dia nos sirvam de guarda e de noite trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez pregar a tua palavra. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor venha me usar como instrumento nas suas mãos para falar para a tua igreja, para, meu Deus, falar a tua palavra, para falar o teu evangelho para esse povo. E que essa palavra, meu Deus, venha entrar nos seus corações e venha ser aplicável em suas vidas, tá? Em nome de Jesus. Amém, Deus. Tomar uma água que estou meio gripado. A palavra de hoje chama-se Prontos para a Batalha. Eu deixei cair mais cedo, não sei não. Tá ligado? É bom ligar, né? Importante. Vamos ver agora. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui um texto do qual Neemias, ele está encurralado. Se você leu comigo, se você ouviu a palavra de Neemias 4, do 1 ao 9, foi 2 semanas atrás, nós vimos que o povo conseguiu construir até metade do muro. E a Bíblia diz que eles estavam animados porque eles conseguiram chegar até metade. Eles estavam animados porque a Bíblia diz que eles tinham ânimo para trabalhar. Estava bem, as coisas estavam indo bem. Mas agora é o contrário. Agora o povo desanimou. O povo desanimou muito. Eu não sei se você já passou por isso. Quem já fez faculdade tem muito disso. Tem aí o Pedro e a Maria Eduarda, estão fazendo faculdade agora. Já passaram dos 50%? Tá. O que acontece? Você está fazendo faculdade que tem a deles que é de direito, 5 anos. Aí você fica muito animado, porque você está chegando na metade. Aí você faz festa de 50%, faz camiseta de 50%. Aí depois passa dos 50%. Você olha e fala: meu Deus, tem mais 2 anos e meio de boleto ainda? Você fica desesperado com esse negócio. É muito difícil, entendeu? E o povo estava assim: nossa, mas quer dizer que tem mais metade ainda? Será que nós vamos conseguir? Só que o problema ali não era só o boleto. O problema não era o boleto, na verdade, o problema era outro. As mãos dele já não conseguiam mais trabalhar. Aí a gente tem que lembrar que algumas daquelas pessoas trabalhavam realmente já em serviço pesado, mas outras não. Lembra que teve a pregação de Neemias 3,
explicava que tinha ourives, perfumistas, pessoas que não tinham nada a ver com um serviço pesado, estavam trabalhando lá no meio. Os calos começaram a aparecer nas mãos. Os nervos do corpo já não respondiam mais, os músculos estavam já atrofiados, estava tudo difícil. Eles já não tinham mais como fazer, porque tinha que ser uma coisa rápida. Não podia ser uma coisa que assim, vamos construir ali? Vamos. Aí o cara vai hoje, aí amanhã já não vai, aí no outro dia vai de novo. Né? Que nem aquele, diz que agora tem negócio do bebê reborn, né? Que o cara chegou disso aí. Foi o Dagoberto que me contou, se não for verdade. O cara chegou pro patrão e falou assim, eu não vou trabalhar não. Aí, por quê? Não, porque minha bebê agora tá doente. Eu falei, tá brincado. Não dá, não. Então agora tem essas coisas. Então assim, só que não podia ser desse jeito, porque tinha que ser rápido. Você tinha que fazer um muro bem rapidinho. Porque esse muro é que protegia eles dos povos, das invasões dos povos inimigos. Então é lógico que os povos inimigos não querem deixar eles fazer esse muro. É lógico que os seus vizinhos iriam pelejar contra eles. Então o que eles fazem? Tem que fazer rápido. Aí trabalha muito. E aí chega uma hora que está esgotado, você não aguenta mais. Né? Quando você trabalha muito assim, depois de uma semana você está morrendo. Depois de 2 semanas você está com a língua de fora. Vai ficando assim. Então esse povo estava muito esgotado. E aí eles vão falar para Neemias. Vamos falar assim, Judá foi falar. Eles falam, o que é esse Judá aí que não apareceu no livro agora? Judá é a tribo de Judá. Você tem que lembrar que eram 12 tribos em Israel. Só que aí, quando teve o rei Roboão, dividiu. Aí ficou 10 para um lado e 2 para o outro. E essas duas eram Judá e Benjamim. Só que muitas vezes as duas eram chamadas de Judá, porque era a tribo maior, era ali que ficava Jerusalém, era ali que ficava o templo. Então assim, eles já chamavam tudo de Judá. Quando fala Judá, é porque é o povo de Jerusalém, todo mundo está reunido para dizer para Neemias, nós não aguentamos mais, chega, não dá mais. E o pior, tinham judeus, pessoas da sua mesma nacionalidade, que moravam em outras cidades e não foram ajudar eles. Só que essas pessoas, elas ficaram sabendo que os inimigos de Israel, eles agora estavam tramando contra eles. E qual que era a trama? Eles queriam invadir Jerusalém, só que eles queriam fazer isso de uma forma bem sorrateira. Eles iam se infiltrar, eles iam bem devagarzinho, camuflados. Quando vissem, eles estavam lá dentro, guerreavam com todo mundo e matavam todo mundo. Só assim, nós vamos matar eles e aí nós vamos impedir que esse muro seja construído. O objetivo era, vamos impedir que o muro seja construído. Então assim, se o pessoal de Jerusalém soubesse que horas eles iam, eles se armavam e não deixavam acontecer, certo? Pelo menos teoricamente seria isso. Mas eles não sabiam, porque eles resolveram fazer de uma forma bem camuflada. De repente eles iam aparecer. Era uma estratégia de guerra. Só que os judeus que moravam nas regiões vizinhas ficaram sabendo da história. A Bíblia não fala como que eles ficaram sabendo da história, mas ficaram sabendo. Diz que quando mais de um sabe não é segredo, né? Então muita gente sabia, espalhou a conversa e eles começaram a ir lá. E falaram assim, 10 vezes eles vieram. Só que essa 10 vezes não é que foi exatamente 10 vezes eles ficaram contando. É porque lá na cultura deles, na época, eles falavam assim, 10 vezes aconteceu isso. Era porque era uma figura de linguagem para dizer assim, aconteceu muito. É que nem quando você fala assim, estou careca de saber. Não é que você ficou careca de tanto saber alguma coisa, mas é porque já te falaram isso tantas vezes que você já está calejado, né, de tanto saber isso. Então é a mesma coisa, ali era nesse sentido que eles estavam dizendo. 10 vezes os judeus vieram nos falar isso aqui. Então várias vezes eles vieram na nossa terra nos dizer que tem gente querendo invadir o nosso território. Então eles se sentiam, quando tudo isso aconteceu e eles foram falar para Neemias, o povo estava numa situação muito difícil, até porque os judeus falaram para eles assim, os vizinhos falaram para eles assim, gente, e eles estão vindo de toda parte, que era pior ainda. Assim, eles estão subindo para Jerusalém e eles vão vir de todos os lados, ou seja, você vai tentar se proteger daqui, mas tem gente dali, daqui a pouco tem dali. Por toda parte tem gente e eles vão encurralar vocês. A ideia, provavelmente, seria dizer o quê? Gente, esquece esse muro, para com essa construção. Desiste disso, vocês vão morrer. Esses homens vão matar vocês e suas famílias. Desistam disso aí. Aqueles que, lembra? Capítulo 3, Neemias 3. Pessoas de fora de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles foram para Jerusalém para trabalhar lá. Muitas pessoas foram. Esse povo, ao ficar sabendo disso, o que era natural? Natural, eles falam assim, peraí, estamos sob ameaça? Vou embora, vou para minha casa. Vou voltar para minha casa, para minha família. Embora, mas eles não foram.
E o povo de Jerusalém, talvez até fosse interessante que eles evacuassem o local mesmo e fossem para outras cidades, fugindo dessas pessoas que queriam matá-los. Mas, o que acontece aqui então? O que acontece é que eles estão se sentindo assim, ó, como nessa figura aqui. Diante de gigantes, diante de gente muito maior e muito mais forte do que eles. Eles têm gente vindo por toda parte, tem gente querendo destruí-los e eles não sabem o que fazer. Bom, nas nossas vidas também acontece algo assim. Se você reparar, em Israel, na verdade, isso não foi a primeira vez que aconteceu. Israel é um povo que viveu isso muitas vezes. Se você pegar, por exemplo, quando eles estavam lá no Egito, eles eram escravos do Egito. Eu acho, inclusive, essa passagem até um pouco engraçada, porque diz assim, Israel, o povo era escravo do Egito. Aí vivia apanhando, sofrendo, trabalhando ali de forma desgastante, era muito ruim. Aí Moisés vai lá e fala assim, ó, Deus me falou que vai libertar vocês. Aí eu vou falar com o faraó. Moisés vai lá e fala com o faraó. Aí o faraó aumenta o trabalho deles. Ele fala assim, mas não é possível. Então já estava difícil, você piorou agora. Estava ruim, parece que piorou. Então assim, mas por que acontece isso? Eu mostrar para eles mesmo que eles não tinham condições de lutar contra os egípcios. O faraó os dominava. O faraó era mais forte. Não tinha condição, não tinha jeito, não tinha como o povo de Israel lutar contra o faraó. Da mesma maneira, quando você vai ver as outras histórias, era o mesmo jeito. Por exemplo, quando envia os espias para a terra prometida. Aí os espias olham aquilo lá, ih, rapaz, nós somos como gafanhoto diante deles. Eles são muito mais fortes, não vão não. E a Bíblia diz, o próprio Deus fala isso para Moisés, que tinham 7 povos que moravam em Canaã, e os 7 eram mais fortes do que o povo de Israel. Não tinha chance nenhuma deles vencerem isso. Várias vezes. Golias, gente. Poxa, Golias é demais, né? Ele vai afrontando o povo de Israel e está todo mundo acuado, porque ninguém consegue vencer um gigante daquele. Então essa era a situação de Israel. Nós estamos diante de gigantes que nós não podemos vencer. Nós não temos força, nós não temos condições de lutar contra eles. E nós somos assim também. Nós muitas vezes nos vemos diante de gigantes. Nós muitas vezes nos vemos diante de lutas terríveis. Só que agora eu tenho que explicar uma coisa para você. Vamos lá. Lá no Antigo Testamento, Deus chamou um povo, que é o povo de Israel. Para esse povo, ele deu uma terra, deu um território. Certo? Território de Israel. Para eles entrarem, eles tiveram que fazer guerra para entrar. E para se defender dos povos vizinhos, dos inimigos, eles tinham que fazer guerra também. Nós vamos ver aqui. Esse povo não desiste. Eles têm que fazer guerra. Eles têm que travar guerra. Têm que pegar em armas para poder lutar. Para defender o seu território. Só que na nova aliança, Deus estende isso. Faz de uma forma diferente. Deus abrange a igreja. E a igreja se torna Israel de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que nós não temos um território para brigar por ele. Nós somos o terreno da igreja. Né? Tirando isso, não tem um território. Nós vamos aprender, inclusive, na semana que vem, na escola dominical, sobre a parte do credo que diz assim: creio na Santa Igreja Universal. O que quer dizer isso? Creio em Macedo? Não. O que quer dizer isso? Creio que a igreja de Jesus está por toda parte. Você vai na Argentina, você vai numa igreja de Jesus lá. Você vai em Cuba, vai ter uma igreja de Jesus lá. Você vai na Coreia do Sul, vai ter uma igreja de Jesus lá. Então a igreja está por toda parte, ela se manifesta em toda parte. Jesus está chamando pessoas de todo lugar. Mas e aí, se a igreja é universal e ela não tem um território, qual é a nossa luta? Você percebe que a nossa luta já não é mais uma luta, nem essa luta que é com armas? Não faz sentido, porque nós não defendemos um território específico. E aí nós temos que entender quem é o nosso inimigo, então. Porque não tem povos tentando invadir o nosso território. Não tem gente de fora tentando nos destruir. Não tem isso. Quer dizer, a igreja tem seus inimigos. Eu mostrei isso para vocês há 2 domingos atrás, né? Os inimigos da igreja. São muitos. Mas tem um outro inimigo que é muito forte e talvez seja maior do que todos os inimigos ainda que eu mostrei para vocês. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Ele vai dizer que nós temos uma luta diária, e essa luta é contra nós mesmos. É contra a nossa carne. Então,
Tem até um hino que fala isso, que eu acho muito legal, que se chama O Maior Vilão Sou Eu. Você é o maior vilão. O maior problema é você mesmo, é o seu pecado. Por isso que Davi, lá no Salmo 51, ele fala assim: no pecado eu nasci e em pecado me gerou minha mãe. Então é uma luta diária. Isso explica muita coisa. Por exemplo, tem pessoas que, óbvio, são casos e casos. Tem casos que se desenvolvem questões psicológicas, traumas e tudo. Mas tem pessoas, e você há de convir comigo, que dizem assim, que são homossexuais desde criança. Já ouviu alguém falar isso? Não, mas desde que eu era criancinha, é assim, e eu sou assim. Nossa, por que essa pessoa é assim desde criança? Bom, a Bíblia diz que no pecado nós nascemos. Então, nós desenvolvemos, nós nascemos com o pecado em nós. Então tem gente que vai nascer com tendências homossexuais mesmo, que a Bíblia considera como pecado. Outras pessoas, você vai ver que elas não podem tomar um gole de bebida alcoólica. O cara não pode tomar um gole de bebida alcoólica, senão ele já fica louco e ele é alcoólatra mesmo, não tem jeito. Porque ele nasceu com esse pecado. No final das contas, todos nós nascemos com pecados. Alguns são mentirosos, outros são fofoqueiros, e assim vai. E todos nós temos as nossas inclinações para o mal. Todos nós temos os nossos problemas com os nossos pecados, com a nossa própria carne. E é por isso que é tão difícil lutar. É por isso que Jesus fala assim: se você quiser vir após mim, você tem que negar a si mesmo. E essa é a cruz que ele fala: pegue sua cruz e me siga. As pessoas pensam: não sei quem é minha cruz. Não, sua cruz é você mesmo. Negar a si mesmo, negar suas próprias vontades, suas próprias paixões pecaminosas, é algo muito difícil. E esse é o gigante que nós temos que enfrentar todos os dias. Meus irmãos, mas além disso, a história ela vai nos dizer o seguinte: que Neemias não se escondeu. Neemias não falou assim: não, gente, as coisas estão difíceis, vocês estão cansados, pessoas de toda parte querem nos vencer e nos matar. Vamos embora, vamos evacuar o local, eu vou voltar para a minha cidade. Vocês que são de fora, voltem para as suas cidades também. Vocês que estão de Jerusalém, parem de reconstruir o muro e vão para outros lugares por enquanto, para cuidar das suas famílias, porque aqui não vai dar certo. Não foi isso que ele fez. Ele falou: gente, vamos trabalhar, vamos pelejar. Vamos pelejar. É um verbo que ele usa aqui na Ara. A tradução que eu estou usando, tem outras traduções que ele vai dizer lutar. Vamos lutar. Lutem. E ele dá inclusive um motivo. Ele fala assim: lutem por suas casas, lutem por suas mulheres, lutem por seus filhos. Ou seja, lutem por suas famílias. Não é por vocês só. Tem mais gente envolvida nisso. Vocês têm que lutar. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. E o povo revigora, sabe? O povo pega um ânimo de novo e eles vão lutar. Eles vão para a luta. Eles vão fazer. E aí, só que Neemias adota uma nova estratégia aqui. É a estratégia da vigilância. Se você souber que um ladrão vai chegar na sua casa amanhã, ele marcou horário, amanhã, 3 horas da manhã, eu vou na sua casa, o que você vai fazer? Você vai deixar as portas abertas? Você vai deixar o portão aberto? Você vai deixar tudo destrancado para que o ladrão possa entrar? Não, você vai trancar tudo. Mas e se você não souber quando o ladrão vem? Se você não tiver ideia de quando o ladrão vai vir? O que você sabe é que tem ladrão na rua. Tem ladrão por aí. O que você faz? Você deixa sua casa trancada todos os dias. Você deixa seu portão trancado todos os dias. E foi isso que Neemias fez. Como eles não sabiam quando poderia acontecer os inimigos aparecerem, porque era isso que eles queriam entrar infiltrados, o que Neemias faz? Ele fala assim: então vamos fazer o seguinte, vamos nos armar. Ele fala assim, que metade dos homens trabalhavam, outra metade ficava por trás, com armas nas mãos, e se viesse alguém, quer dizer, não era mais todo mundo agora que ia ficar construindo. Alguns iam construir e outros iam ficar armados, prestando atenção para ver se alguém chegasse. Se alguém chegasse, vamos para a guerra. Outras pessoas trabalhavam, tinham que trabalhar com as duas mãos, trabalhavam, mas tinham uma arma na cintura, uma espada, ficava sempre com uma arma na cintura.
Se acontecesse alguma coisa, larga a enxada, larga a pá, larga o que tiver na mão, pega a espada e vai para cima. Outros que conseguiam trabalhar com uma das mãos apenas, seu serviço permitia que trabalhasse com uma das mãos apenas, eles trabalhavam com uma das mãos e com a outra mão seguravam a espada. O cara está com uma pá aqui e a espada na outra mão. Se precisar, eu uso a espada. Então assim, todo mundo ficou armado ali, tirando até Neemias, né? A Bíblia vai falar que Neemias e os seus homens, aqueles que eram mais próximos deles, eles ficavam armados e eles não trocavam nem de roupa. Então assim, eles não trocavam nem de roupa, porque a gente tinha que ficar o tempo inteiro alerta, e aí a gente, na hora de dormir, a gente dormia com a espada do lado. É o tempo inteiro vigiando mesmo, era vigilante o tempo todo, assim, não parava. E aí, é interessante que tinha um grupo de pessoas que não estava com espada ou com flecha, ou nada disso. Essas pessoas eram as pessoas que tocavam as trombetas. Eles ficavam ali, espalhavam alguns homens com trombetas nas mãos. Então, caso acontecesse de um invasor chegar no local, tinha alguém com essa trombeta para avisar as pessoas que o invasor chegou e aí todo mundo ia atacar. Agora vamos falar antes vamos focar antes nessa questão da vigilância. Meus irmãos, nas nossas vidas hoje, nós também temos que vigiar. Assim, da mesma maneira que esses homens tiveram que vigiar contra os seus inimigos, porque não sabiam em que momento eles poderiam ser tragados, em que momento seus inimigos poderiam lutar contra eles, os seus inimigos poderiam tentar matá-los, assim nós também não sabemos em que momento a nossa carne irá tentar nos tragar, irá tentar nos tirar da presença de Deus, irá tentar nos envergonhar. E como eu falei para vocês agora há pouco, a nossa luta não é uma luta por território. Então nós não pegamos em espadas, em flechas. Hoje seria outros tipos de armas, né? Mas não é esse tipo de luta. Porque tem uma vez que um pastor foi numa, não sei se era um assentamento, o que era, um lugar assim, e ele queria que as pessoas se convertessem. E aí ele pegou uma arma e ele apontava para a pessoa e falou assim: você vai virar crente? A pessoa falou: aí então tá bom. Aí vinha para o outro, e assim ele foi e ganhou muitas almas para o Senhor. Foi muito efetivo o trabalho. Nós não trabalhamos assim. Não é assim que as coisas funcionam. A nossa luta, ela não é contra a carne e sangue. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo está nos mostrando exatamente que a nossa luta é espiritual. Nós temos uma luta espiritual. E se você vê a armadura de Deus que ele coloca, é tão interessante, né? Preparação, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. O escudo da fé, olha, essas coisas são o quê? Coisas que nós cristãos já recebemos. A espada do Espírito. Lembra da aula de hoje na escola dominical? O que é a espada do Espírito? O que é o Espírito? O Espírito Santo. Nós recebemos ele como um presente. Ele nos foi dado pelo próprio Deus. Ele é um presente de Deus para nós. Nós já temos o Espírito Santo. Se você é um cristão, você já tem o Espírito Santo. O Evangelho já está em você.
A fé também é um dom que Deus já te deu. Ou seja, a armadura de Deus são coisas que você já tem. Você já tem essa armadura. Você já pode lutar essa luta. E ele fala aqui que essa luta contra principados e potestades são demônios mesmo. E talvez você esteja pensando, poxa, mas por que você está focando na nossa carne e não nos demônios como na nossa luta? Porque, de fato, os demônios são nossos grandes inimigos. Satanás é um grande inimigo nosso. Mas tudo que ele quer fazer em nós é aquilo que nós já queremos. Ele vai sempre nos oferecer aquilo que a nossa carne deseja. Você nunca vai ver uma pessoa cair em tentação por alguma coisa que ela não gosta. Seria até estranho. Mas a sua carne, que é pecaminosa, pende para alguma coisa. E Satanás apenas vai oferecer para ela aquilo que ela já quer. Por isso nós temos que lutar com as armaduras de Deus para não permitir que nós venhamos cair em tentação. E é por isso que Jesus nos ensina a orar assim: não nos deixeis cair em tentação. Se você olhar para a nossa vida diária, a sua vida diária, você deve começar a refletir a respeito disso. Como é que tem sido? Como é que tem sido a sua luta? Como é que tem sido a sua vigilância? Porque a armadura de Deus, ela deve ser vestida e usada todos os dias e em todo o tempo. Assim como as pessoas usavam lá no tempo de Neemias. Algumas pessoas, elas querem usar a armadura de Deus apenas quando vão na igreja. Apenas nos domingos. E isso não funciona. Você vai ser um soldado vencido. A verdade é que você precisa ter uma vida de devoção ao Senhor. Você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Uma dica, um conselho que eu te dou é fazer um devocional diário. Tenha um tempo para que você possa dedicar ele completamente ao Senhor. Lendo a Bíblia, orando, quem sabe cantando ao Senhor, que também é muito bom. Se você fizer isso, tenho certeza que você estará já lutando melhor. Vai estar mais forte nessa luta diária que nós temos. Uma coisa que eu acho muito importante, muito boa, é observar o livro dos Salmos, por exemplo. O livro dos Salmos, ele tem ali orações, né? São orações, são cânticos ao Senhor. E o salmista, ele passa pelas situações que nós passamos. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego um salmo, eu leio esse salmo. Quando eu termino de ler esse salmo, eu oro com base no que está no salmo. Então, por exemplo, se eu ler o Salmo 51, é um salmo que Davi está falando sobre o pecado dele. Eu termino de ler o salmo, eu medito no salmo, tempo. Então, eu faço uma oração, pedindo ao Senhor que me purifique, pedindo ao Senhor que me perdoe pelos meus pecados, e confessando ao Senhor os meus pecados. Então, se eu pego um salmo, o salmo primeiro, que fala sobre a palavra do Senhor, sobre meditar na palavra do Senhor, eu peço a Deus que Ele possa me instruir na meditação da sua palavra. Peço a Deus que Ele possa colocar a palavra na minha mente todos os dias. E assim, você vai sendo alimentado pela palavra de Deus. Essa é só uma dica para você que você possa ter uma vida de oração mais constante com o Senhor. Para que você possa ser como a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, diz que nós devemos orar sem cessar. Orar quando está no trânsito, orar quando está no trabalho, orar antes de dormir, orar quando levanta, orar quando está na faculdade, orar em todo momento. Seja em pequenos segundos ou tirar tempos maiores para orar. Mas nunca deixe de fazer isso. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Outra coisa importante que você precisa fazer é essa vigilância no sentido de correr dos pecados. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar falou assim: José, vem aqui. José saiu correndo. Tem que correr do pecado dele. Às vezes, aquilo que tanto te tenta, às vezes aquilo que tanto é difícil para você vencer, é aquilo que você precisa mais correr. Sair de perto. Por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que tem a língua suja. Tem aquelas pessoas que falam muito palavrão, né? E aí você é crente. E aí você fala muito palavrão. Você sabe que isso ofende o Espírito Santo. Sabe que isso é algo horrível para um crente. E o que você deve fazer? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é perceber de onde é que está saindo isso. Porque geralmente quem tem a língua suja porque anda com gente que tem a língua suja. Porque assiste vídeos no YouTube de gente que tem a língua suja.
Porque acompanha pessoas que têm a língua suja e se acostumou com isso. Então comece a correr dessas coisas. Comece a viver de uma forma diferente. Comece a buscar santidade com o Senhor. Bom, continuando a nossa história, agora sobre a questão das trombetas lá, né? Da trombeta que tocava. Quando a trombeta tocava, todo mundo tinha que se reunir. Então era assim, então estou lá, imagina que tem um soldado aqui, e aí de repente vai aparecer alguém infiltrado ali para invadir o nosso exército. Aí tem aqui uma pessoa com a trombeta, essa pessoa ia lá e tocava essa trombeta, e a trombeta é muito alta. E aí o que acontecia? Pessoas de outros setores ouviam aquilo, porque eles ficavam muito separados. Lembra? Era um muro em toda a cidade. Então tem alguém na Vila Maria e tem outro no Recanto das Acácias. Isso está longe. Aí quando tocava a trombeta, pessoas de vários lugares saíam de onde estavam e iam guerrear onde estava a trombeta, porque sabia que lá tinha um invasor. O que nós podemos aprender com isso para as nossas vidas? Nós podemos aprender a respeito da comunhão. Nós, como igreja, temos que ter essa comunhão. De saber que quando algo errado está acontecendo com alguém, nós devemos sair dos nossos postos e ir atrás dessa pessoa. E cuidar desse irmão. A comunhão da igreja é algo sensacional. Nós devemos nos colocar apostos, e aqui parece até aquela coisa do irmão mais velho, né? Ah, você achou que eu estava sozinho? Olha os meus irmãos aí, cheio aquele monte de gente, agora eu quero ver. Mas na igreja tem que ser assim também. Sabe, fala assim, olha, tem alguma coisa que te aflige? Tem algum pecado que você não consegue vencer? Toque trombeta. Chame alguém. Os puritanos, eles tinham o hábito de orar para que Deus lhes desse pelo menos um amigo do peito, pelo qual eles pudessem compartilhar de suas vidas. Como assim? Alguém pelo qual eles pudessem estar sempre próximos e confessar os seus pecados para essa pessoa. E que essa pessoa lhes ajudasse a crescer espiritualmente. Deixa eu te dar uma dica. Nós temos aqui na igreja a memorização dos versículos. Então toda semana tem um versículo para ser memorizado. E eu não faço isso para a gente brincar na escola dominical, para te dar um chocolate. Muito mais do que isso. É legal fazer a brincadeira e tudo, mas é muito mais do que isso. Eu faço essa dinâmica com vocês, memorizar um versículo por semana, porque eu quero que a Maria Rita, quando estiver costurando, ela se lembre das passagens. Ela tenha a Bíblia na sua mente e possa meditar naquilo. Eu quero que quando o Ramos estiver socorrendo alguém com um acidente numa BR, ele se lembre de uma passagem bíblica e naquele momento possa consolar aquela pessoa ou a sua família e pregar o evangelho para eles. Eu quero que a Érica, quando estiver na sua escola, que algum aluno lhe falar alguma coisa, algum outro professor lhe falar alguma coisa, ela se lembre de alguma passagem da Bíblia e possa pregar o evangelho por meio daqui. Mas para isso é necessário que vocês memorizem as passagens. E eu sei que não é fácil. Todas as semanas vem alguma coisa e os nossos dias são muito corridos, né? E nós temos tantas prioridades e tantas coisas para fazer que às vezes nós nos esquecemos das passagens de memorização. E às vezes nós não damos tanta atenção para isso. E é natural, porque nossas carnes são pecaminosas, então nós sempre pendemos, às vezes, a fazer coisas que não agradam a Deus e esquecemos daquilo que agrada ao Senhor. Então qual que é a minha dica? Tenha algum amigo, tenha alguém, seja a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, alguém da igreja, alguém, um irmão seu, para você e essa pessoa juntos se incentivarem. Sabe, chegar no meio da semana e você falar assim, ó, e aí, memorizou? Não, então vamos lá, vamos memorizar, não vamos deixar não. Um incentivar o outro, um ajudar o outro. Assim, ó, eu memorizei, ó, deixa eu te mandar um áudio aqui. Não, sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, tá? Sabe? Um ajudar o outro, um orar pelo outro. Isso é ser igreja. É quando eu tenho as minhas dificuldades e as minhas falhas morais, eu saber que eu posso conversar com o Valdeci, e o Valdeci vai me aconselhar e vai orar por mim. E ele vai me amar como meu irmão.
Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a igreja se coloca como um exército completamente falho, no qual, quando o inimigo se infiltra no seu batalhão, ao invés de você olhar para o seu irmão que está sendo ferido pelas espadadas do inimigo e falar assim: eu vou lá proteger meu irmão e eu vou lá lutar contra o inimigo também, eu olhar para o meu irmão e falar assim: nossa, como ele é fraco, hein? Olha só, bem no peito. Nossa, se fosse eu, não levava uma dessa não. E ficar assistindo o seu irmão sangrar. Isso é muito triste. Se tornou comum e corriqueiro em muitos lugares, eu espero que não aqui, de quando um irmão faz alguma coisa errada, quando um irmão peca, todos se voltarem contra ele e todos comentarem o que está acontecendo. Falei agora da boca suja, então imagina aí, você ouve um dos irmãos da igreja falando um palavrão, e aí ao invés de você ser bênção na vida dele, conversar com ele, orar por ele para que ele corrija isso, você falar para outras pessoas: tá vendo, irmão lá? Nossa, boca suja, hein? Não, quando vem assim tem mais coisa. Pode saber que vai para a mulher também, que aumenta, né? Sempre tem o cara que aumentar ainda mais. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Olha o que o Tiago fala a respeito. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. É isso que a Bíblia nos ensina. O que nós aprendemos em uma das passagens de memorização? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. De maneira que quando um sofre, todos sofrem com ele. Mas quando um se alegra, todos. Quando é honrado, todos se alegram com ele. Nós não podemos olhar para os nossos irmãos sangrando e sorrir. Nós devemos olhar para os nossos irmãos sangrando e ir à luta com eles. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Por último, Neemias faz algumas coisas aqui que eu acho bem interessantes e eu quero mostrar para vocês. Neemias fala aqui no versículo 14 o seguinte: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Peraí, Neemias não está só mandando o povo trabalhar. Depois que ele fala que o Senhor é grande e temível, que ele vai falar: pelejai por vossos filhos. Mas antes ele diz: lembrai-vos do Senhor. E ele os lembra dizendo assim, que o Senhor é grande e é temível. Quando você pega a oração que Neemias faz lá no capítulo 1, ele vai orar para o Senhor, ele fala a mesma coisa. Capítulo 1, deixa eu ver aqui, a gente pode ver versículo 5. Versículo 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias está dizendo assim, nós somos o povo da aliança. O povo de Israel é o povo que tinha uma aliança com Deus. Se nós somos o povo da aliança, nós estamos fazendo a vontade de Deus, qual é a chance de dar errado? Não vai dar errado. A vontade de Deus não vai falhar. E se o Senhor está conosco e Ele é grande e temível, nós é que temos que lembrar que esse Senhor está conosco e ir à luta. Só que é interessante que ele vai falar isso aqui no versículo 14, e aí depois ele diz assim, e pelejar pelos vossos irmãos. Ele usa esse verbo, pelejar. Então quando ele chega no versículo 20, ele fala assim, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É o mesmo verbo, pelejar. Mas então me diz uma coisa, quem é que vai pelejar? É o povo ou é Deus? Porque no versículo 14 ele fala para o povo pelejar. Ou seja, lutem. Em outras versões ele está lutar. Versículo 14 está dizendo, gente, vamos lutar. Versículo 20 está dizendo, Deus vai lutar por nós. Olha, o que é vocês? É Deus ou é o povo que vai lutar? Os dois. Os dois. O povo só deveria lutar. O povo só deveria sair à luta. Porque sabia
que Deus estava indo à luta com eles. Se eles não tivessem a certeza de que Deus estava com eles, era melhor que eles evacuassem mesmo. Era melhor que eles fossem embora mesmo, porque eles não iriam conseguir vencer. Lembra da primeira imagem? Que tinha um gigante na frente? Quando tem um gigante na frente, não existe a possibilidade que você vá ganhar. Quando o povo vence o Egito, quando eles saem do Egito, eles saem porque Deus fez um milagre, senão eles não saíam. Quando eles vencem os povos de Canaã, dos quais eles pareciam gafanhotos diante deles, eles vencem porque Deus os fez vencer. Quando Davi vence o gigante Golias, ele vence porque Deus o fez vencer, e ele sabia disso. Porque lá, em 1 Samuel 17, o gigante Golias, ele ri de Davi, ele zomba de Davi, diz assim: você acha que eu sou um cachorro, você vem comigo desse jeito? Ele estava só com uma funda e uma pedra. Aí o Davi fala assim: olha, tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quem tens afrontado. Quer dizer, ele não estava ali pelo poder dele, ele sabia que ele tinha que lutar, mas ele sabia que a força que ia fazer que o Golias caísse não vinha dele, mas vinha do próprio Deus. E é isso que fazia com que Davi fosse mais forte. E é isso que fazia com que Neemias dissesse: gente, vamos lutar. Por quê? Porque Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Então, quem sabe, você hoje está numa situação na qual você diz assim: olha, eu tenho até lutado. Tenho até lutado contra os meus pecados. Tenho até lutado contra a minha carne. Tenho até lutado contra as minhas falhas, mas eu não tenho conseguido vencer, não. Não tem sido fácil, não. Na hora que eu vejo, eu já errei. Quando eu vou ver, eu já pequei. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo vencer o inimigo da minha alma, que sempre me oferece aquilo que eu quero e eu acabo caindo em tentação. Mas eu luto e me sinto perdido. Me sinto perdido porque eu percebo que não tenho forças para lutar. Essa palavra é para você. Porque assim como Neemias, você não consegue lutar. E isso mostra simplesmente que você é um ser humano. Só isso. Que você é um ser humano. E que você não é mais forte que Satanás. E que você não é mais forte que a sua própria carne. Mas então o que fazer? Então o que fazer é saber que mesmo nos dias que você cai, que mesmo nos dias que você parece ser uma pessoa que não vai conseguir, é saber que você já venceu. Eu quero explicar isso lendo Romanos capítulo 8. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo número 8. Nós iremos ler a partir do versículo 31. Romanos 8, a partir do 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Jesus está nos ensinando com Romanos é que nós não somos fortes, bons, que nós não somos sensacionais, mas
Porém, se nós estamos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Porque essa é uma luta da qual Cristo já venceu. E os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. O seu sangue já foi derramado pelos nossos pecados. Nossos pecados já foram vencidos pelo Senhor Jesus. Então isso não pode nos amedrontar e nos fazer pensar que somos pequenos ou que somos frágeis. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses capítulo 2 que existia uma cédula de morte contra nós. Aquilo que mostrava o quanto nós somos pecadores. Mas a Bíblia também diz que Jesus riscou tudo isso e cravou na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores por amor a Jesus. E quem sabe você olhe para mim e diga assim: não, mas então eu posso pecar à vontade? E se você tem esse desejo, é porque você nunca se converteu. Você nunca teve um encontro real com Cristo. Mas se você teve, eu tenho uma segurança para você. A partir do momento em que a sua vida foi entregue a Cristo, então você ganha um auxiliador, um consolador, o Espírito Santo. E Ele estará com você em todo o tempo, te fortalecendo e te dando graça, para que você seja uma pessoa, a cada dia, mais parecida com Jesus. O nosso foco deve ser nos parecer mais com Jesus. E isso, demônio algum pode fazer contra nós. Isso nem mesmo a nossa carne pode fazer contra nós. Nós seremos iguais, nós seremos semelhantes a Cristo. E nós estamos andando nesse caminho, e é por isso que estamos aqui. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração por vocês. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos, meu Deus, encarar as nossas semanas em santidade. Que nós possamos viver, meu Deus, o Evangelho com amor, com graça. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, revelar a tua santidade em nossas vidas, que as pessoas possam olhar para nós e perceber o Cristo bendito em nós. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor nos dê força, que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias, em todos os momentos, e esteja nos fortalecendo, esteja nos dando graça, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo forme Cristo em nós, e que nós tenhamos disposição a todos os dias vigiar e lutar contra as potestades, contra os principados, contra a nossa própria carne. Em nome de Jesus. Amém.